Isaías, capítulo 27. Naquele dia, o Senhor pegará a espada, a sua espada enorme, forte e pesada, e ferirá o monstro Leviatã, a serpente que se torce e se enrola. O Senhor matará o monstro que vive no mar. Naquele dia, o Senhor dirá: cantem louvores à minha bela plantação de uvas. Eu cuido dela e sempre a rego. Eu a vigio de dia e de noite para que ninguém a estrague. Não estou mais irado com ela. Se os espinheiros e o mato a ameaçarem, eu os atacarei e destruirei com fogo. Se os inimigos do meu povo querem a minha proteção, então que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Chegará o dia em que o povo de Israel, como uma árvore viçosa, criará raízes, brotará e florescerá, e dará frutas que encherão o mundo inteiro. O Senhor não castigou os israelitas tão duramente como castigou os inimigos deles. Os israelitas que Deus matou foram poucos, mas os assassinos deles que ele matou foram muitos. Ele castigou o seu povo, enviando-os como prisioneiros para outro país. Ele os expulsou com o seu sopro forte, tão forte como o vento leste. Mas os pecados do povo serão perdoados, e a sua culpa será tirada. Isso acontecerá quando o povo destruir os altares pagãos e fizer as suas pedras virarem pó, como se fossem pedras de cal, e quando destruir todos os postes ídolos e os altares de incenso. A cidade protegida por muralhas está vazia. Ninguém mais mora ali, e ela parece um deserto. Virou pasto para o gado, onde os animais pastam e descansam. Os galhos das árvores estão secos e quebrados. As mulheres os apanham para fazer fogo. Esse povo não entende nada, e por isso Deus, o seu Criador, não terá dó nem piedade deles. Naquele dia, o Senhor Deus vai tirar o seu povo do meio de todos os outros povos, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Como o trigo é malhado e os grãos são separados da palha, assim os israelitas serão todos separados e ajuntados, um por um. Naquele dia, uma grande trombeta será tocada, e os israelitas que estavam perdidos na Assíria e os que tinham sido levados como prisioneiros para o Egito voltarão para sua terra e adorarão a Deus, o Senhor, no monte sagrado de Jerusalém. Bom dia a todos. Que a bênção do Senhor repouse sobre as nossas vidas. Que Deus esteja nos ensinando nesta manhã sobre um tema que eu nunca estudei, irmãos. Mas, quando eu comecei a estudar, os meus olhos espirituais se abriram. Eu quero agradecer a Deus por esse grupo. Quero agradecer a Deus por os que estarão no YouTube ouvindo esta mensagem, que é tão atual nos nossos dias. Esse estudo de Isaías 27, ele é muito rico, irmãos. E ele é bem atual para os nossos dias. A palavra de Deus, como eu sempre falo nas mentorias, ela é atual.
ela é o jornal mais atual do universo. Falar sobre o Leviatã, nunca tinha ouvido falar. Meu Deus, mas ele é tão atual, o Leviatã, e hoje eu convidei até o meu amigo Caselato, que depois ele vai falar um pouquinho sobre essa temática, e falar sobre o Leviatã de Isaías 27, a primeira coisa que eu aprendi com o Espírito Santo, estudando, pesquisando, é que o Leviatã, ele nos conecta e nos desperta para que a gente entenda que o mundo espiritual, ele é muito real. Ele é muito real, irmãos. Que o Espírito Santo, nesta manhã, tire a cegueira dos nossos olhos. E como eu li em Apocalipse, porque eu pesquisei bastante, que Deus coloque sobre os nossos olhos aquele colírio de Apocalipse. Se vocês não sabem, lá em Apocalipse tem um colírio. E esse colírio é para tirar nossa cegueira espiritual. Então, nesta manhã, nós vamos falar sobre essa temática de Isaías 27. Por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ele não quer que nós sejamos ignorantes. Ele quer que nós possamos penetrar na palavra, não de uma maneira didática, mas de uma maneira mais profunda, entendendo os tempos que nós estamos vivendo. E quando eu estudei, a primeira coisa que eu aprendi sobre o Leviatã. O Leviatã, ele é bem atual, tá, irmãos? A gente vê ele todos os dias das nossas vidas. Aí você vai dizer, mas como assim, Angélica? O Leviatã é o sistema, irmão. O Leviatã é a matrix doentia que nós vivemos. E quando eu fui estudar, pesquisando através dos Salmos, tem Jó, tem vários lugares falando sobre o Leviatã. E eu gosto muito de falar do Lorde, né, Jesus, porque ele gosta de quebra-cabeças. Jesus, ele é muito estratégico. Deus é estratégico. Deus criou o universo de uma maneira linda. E quando ele criou o Leviatã, ele criou com um propósito. E nós vamos descobrir esse propósito hoje. E nós que estamos aqui somos ferramentas poderosas na mão do Senhor para destronar esse principado. Porque se vocês não sabem, é um principado. E ele é antigo, irmãos. O Leviatã é tão antigo. Porém, contudo, todavia, se levantou na terra Jesus para destruir estas forças malignas que imperam no nosso universo. Então, a primeira coisa que eu aprendi sobre o Leviatã é que fala do caos, das forças antidivinas. O Leviatã, ele representa tudo que se opõe à ordem divina. Vou repetir de novo para vocês entenderem. O Leviatã, ele representa tudo que se opõe à ordem divina do nosso Lorde Jesus. O Leviatã é o que a gente está vendo no mundo inteiro hoje. Mas é no mundo inteiro. O mundo inteiro não escapa desse Leviatã. Ele está em todos os lugares, todos. Mas quando nós terminarmos esse estudo bíblico, só tem um que pode destruir ele. E nós vamos dar glória a Deus nesse final desse estudo bíblico. Esta serpente veloz e tortuosa que foi falada em Isaías 27, porque ela é a serpente lá do Éden. Pegaram o código, né? Esta serpente veloz e tortuosa simboliza a natureza enganosa desse mundo que jaz no maligno. E eu fiquei maravilhada porque eu descobri que o Leviatã, ele está em todos os locais. Olha só que interessante.
É inconsciente, irmãos, mas nessa manhã nós somos indesculpáveis, porque o Senhor mandou estudar sobre o Leviatã para a gente ter discernimento. Os nossos olhos hoje vão se abrir. A nossa mente vai se abrir para que a gente não seja mais enganado por esse principado e por essa potestade. E ele é tão atual que ele está associado às crises globais em que vivemos. Forças que parecem fora do controle humano. O dragão lá de Apocalipse, o dragão do mar, que representa as nações atuais, que estão em guerra e tumulto, ou, né, nós que estamos aqui estamos vendo a pressão espiritual. Então, esse dragão do mar, que representa as nações atuais que estão em guerra e tumulto, e onde que ela se encontra, gente? É simples demais para vocês entenderem. Ela habita na cultura, ela habita nas estruturas sociais em que nós vivemos, nessa sociedade podre que nós vivemos. E historicamente, né, lá em Isaías 27, ele fala o seguinte, né? E aqui nós vamos dar um grito de vitória, porque no início de Isaías 27, ele fala assim: naquele dia, aleluias, o Senhor pegará a espada enorme, forte e pesada, irá ferir o monstro Leviatã, a serpente que se torce e se enrola. O Senhor matará o monstro que vive no mar. E o Espírito Santo disse: Angélica, estude sobre o mar. E eu fui estudar sobre o mar, são as nações. O Caselato, ele entende de hebraico, e depois ele vai entrar mais um pouquinho a fundo. É muito forte isso aqui. São as nações estão em guerra. E Isaías usa o Leviatã para simbolizar as superpotências, que se dizem que são superpotências, só que não. Superpotências que são tiranas. Porém, nos dias atuais, Leviatã também simboliza, sabe o quê? As ideologias. Olha só que interessante. Ideologias que se colocam acima de qualquer ética. Isso é no mundo inteiro, tá? Ideologias malignas que se colocam acima de qualquer ética, corrompendo através da manipulação esta sociedade doentia em que vivemos. E aí o Senhor disse: Angélica, leve os meus filhos à reflexão, minhas filhas. Qual a reflexão que fica nesse estudo bíblico de alerta para todos nós? Eu vou fazer uma pergunta. Nós que estamos aqui, nós estamos tomando o veneno todos os dias do sistema, chamado Leviatã? Ou a gente está combatendo esse veneno com a palavra? Porque o único remédio para matar essa serpente, irmãos, nas famílias, nas empresas, nos negócios, nos business, que tanto falam aí os gurus da internet, é através, sabe de quem? Do sangue do Cordeiro chamado Jesus. Você já passou por esse processo? Você já nasceu da água e do Espírito? Ou você é só um religioso ou uma religiosa? O Leviatã gosta de religiosos e religiosas. Eu descobri isso estudando Isaías 27. Esse veneno do sistema, ele está todo dia sendo injetado. Mas louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, que nós temos a vacina contra esse principado.
Saiba que ele está infiltrado em todos os lugares, o Leviatã. Religião, cultura, sociedade atual. Você tem tido esse discernimento ou está sendo manipulado? Fica a reflexão. Falando pela perspectiva espiritual em que nós vivemos aqui. A interpretação mais comum no cristianismo atual liga Leviatã a uma figura que a gente já conhece. O Elber, a gente está estudando sobre isso, né, Elber? A gente está ficando já aprendendo muita coisa. Então, pela perspectiva espiritual mais comum no cristianismo atual, liga Leviatã a uma figura que nós conhecemos, Satanás e seus anjos caídos. E aí eu sou muito bem-humorada, né? Ele criou umas cobrinhas, né? As cobrinhas, porque Leviatã é aquela serpente lá do Éden, só que ele mudou a estratégia. Mas graças ao nosso Lorde Jesus, ele será desmascarado em Apocalipse. Tá perto, tá perto. Eita glória, tá perto do nosso Lorde destronar essa serpente. E pela perspectiva espiritual, nós temos que redobrar, porque ele injeta esse veneno através da cultura, através da religião, através dessa sociedade atual. Então a gente vai ter que ter uma coisa chamada, bem grandona que eu vi, discernimento. Eu vi um outdoor. Um dia eu tive um sonho e veio um outdoor enorme. E eu falei, meu Deus, por que o senhor está me dando isso? Ele disse, discernimento, Angélica. Só vai vencer quem tiver discernimento espiritual, mental, para vencer a serpente que está em todos os locais que você imaginar. Na religião, na cultura, na sociedade atual. E esta conexão do texto de Isaías 27 me alegra, porque ela antecipa a vitória final descrita em Apocalipse 12 e 20, onde a antiga serpente será, para a glória de Deus, destronada. E, além disso, né, nos estudos que eu fiz, no contexto de aconselhamento, tá tendo um barulhinho aí, eu não sei onde é. É porque meu ouvido ele é muito sensível. Além disso, no contexto de aconselhamento espiritual, é usado o termo Leviatã para descrever, aí aqui é sério, porque aqui fala com nós que somos cristãos. O Leviatã, ele trabalha no meio religioso da seguinte maneira. Ele cria um tipo de resistência espiritual, onde a principal fonte maligna é a cegueira espiritual. E além da cegueira, ele fala sobre, na palavra em Jó 41, de 9 a 11, ele fala sobre o Leviatã e ele fala sobre essa cegueira espiritual. Então, só de olhar para o monstro Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem, desmaiam de medo. O que é que tem sido colocado na nossa cultura? Medo. Medo. O medo paralisa. Eu que o diga que eu faço atendimentos aqui como assistente social. Quando a gente vai fazer ali a anamnese, a maioria das palavras que as pessoas citam é medo. Medo, eu estou com medo. Medo, 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 medo. Nessa manhã, se tiver alguém aqui com medo, Deus vai libertar, porque remandarabassai, o Senhor não deu espírito de medo para nós, mas o Senhor nos deu a intrepidez do Espírito Santo para vencermos principados e potestades.
Então, o Leviatã atual, dos dias que nós vivemos em 2025, ele se alimenta do medo. Você tem dado comida do medo para Satanás, irmão ou irmã? O Senhor manda dizer: vença o medo, porque Jesus já venceu naquela cruz há 2000 anos atrás. E o que é que o medo faz? Ele trava as mentes, ele paralisa. Se alguém provocar o Leviatã, ele fica furioso. Mas a gente tem um antídoto, o sangue de Jesus. Nos dá autoridade, como ele diz na Santa Palavra de Deus, para pisar em quê? Em serpentes e escorpiões, e nenhum mal nos fará. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quem pode enfrentar sem sair ferido? A gente só pode vencer, irmãos, com o sangue do Cordeiro. A gente só pode vencer com a graça de Deus. A gente só pode vencer de joelhos, como eu sempre falo nas minhas mentorias, que eu falei um dia para o Elber, né? A gente estava conversando, descer da cama, joelho no chão, e orar e vigiar. Porque não adianta nada você só orar e não vigiar. Irmãos, nós só podemos vencer os principados e potestades com a unção e a autoridade de Jesus. E quando Deus fala lá no final de Isaías 27, ele fala assim: o ponto central de Isaías nos encoraja que Deus castigará. Quem vai fazer isso é Deus, tá, gente? Castigará o Leviatã com a sua espada dura, grande e forte. E quando eu leio a palavra, quando eu li Isaías, eu fiquei imaginando a espada do Senhor. É grande, é forte, só ele pode destronar essa serpente. Irmãos queridos, estamos vivendo tempos difíceis, como doenças, guerras, pecado, opressão, mas a minha mensagem hoje é de esperança para todos nós que estamos aqui. Tudo tem um fim determinado e a justiça de Deus irá prevalecer sobre o caos. Tem um salmo lindo, 74, 12 a 14, que fala assim: mas tu, ó Deus, tens sido nosso rei desde o princípio e nos salvaste. Muitas vezes, com teu grande poder, dividiste o mar e esmagaste a cabeça dos monstros marinhos. Aqui está incluído o Leviatã, tá? Eu achei muito lindo isso aqui. Leiam esse Salmo 74, de 12 a 14. O Senhor vai esmagar as cabeças dos monstros marinhos, esmagaste a cabeça do monstro Leviatã e deste seu corpo para os animais do deserto comerem. Já está profetizada a derrota de Satanás. Já está profetizado, Recantarabassai, esta vitória maravilhosa. E tem uma observação para encerrar. O Leviatã, ele permanece atual, sabe por quê? Porque ele representa o medo do desconhecido, seja na forma de homens opressores, que nós temos visto, né? Através de inteligência artificial fora de controle, através de pessoas que desafiam a soberania divina e tiranizam os homens com a escravidão mental. Resumindo, o Leviatã é o rei dos filhos da soberba. Olha o perigo da idolatria, né? E a idolatria, irmão, não é só lá fora, não, é no meio religioso, viu? Cuidado, nós temos que vigiar muito. Muito. Tem gente que fala, eu sou. Aqui no grupo, eu sou. Eps, ops.
nos livra da soberba, porque essa soberba simboliza Leviatã, representa o poder que se corrompe, que se torna monstruoso e que tenta ocupar o lugar de Deus, por isso ele será destronado. E a nova Jerusalém, o reino de Deus vai se estabelecer. E a minha oração é que nós possamos estar reinando com Jesus. Pai, até aqui me mandou o Senhor. A mensagem foi passada, que o Espírito Santo possa, meu Deus, nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. E agora eu passo para o meu amigo Caselato. Fique à vontade, Caselato. Que Deus te abençoe, amigo. Amém, gente. Shalom, shalom. Alegria estar aqui com vocês de novo, né? Vocês sabem que ontem, quando a Angélica falou comigo, né, para eu participar aqui com ela, eu também nunca tinha estudado nada assim específico sobre Leviatã, né? A gente já ouve muito falar sobre essa figura também mitológica, né? Também mitológica. Mas ela é muito mais do que isso, né? Aí quando eu comecei a dar uma estudada sobre esse tema, que foi bem rápido, né? Foi a partir de ontem. Quando eu vou estudar algum capítulo assim da Bíblia, eu tenho o hábito de ouvir algumas pessoas de várias vertentes espirituais, entendeu? Então, às vezes eu ouço alguns pastores que eu conheço, alguns pastores que são mais céticos. Às vezes eu ouço outros ministros, pastores ou apóstolos que têm mais profundidade em batalha espiritual. Às vezes eu ouço ministros espirituais de linhas assim bem conservadoras, né, que não acreditam nem nos dons, nem em manifestações do Espírito Santo. Às vezes eu ouço padres também, porque tem padres que têm profundidade na palavra, entendeu? Aí depois que eu ouço assim várias vertentes, aí eu começo a pedir para Deus me trazer revelação sobre o que Ele quer que a gente compartilhe, né? Porque é muito fácil você ouvir, às vezes, 2, 3 pregações e fazer uma cópia ali, né? Você anota os pontos e acabou. Então, assim, eu ouvindo, né, algumas pessoas aí falando de Isaías 27, algumas vertentes assim religiosas, eles acreditam que Leviatã nesse texto se trata apenas de uma figura mitológica, só para fazer uma ilustração assim, né? Só para fazer uma ilustração. E na realidade isso é um tremendo engano, né? Porque tudo bem, existe a ilustração dessa figura, né, como uma figura que não teme absolutamente nada nem ninguém, entendeu? Leviatã, ele é, na realidade, um principado mesmo, é um poder maligno que, segundo algumas interpretações, ele só está abaixo de Satanás, né? E também, ele é mencionado também como sendo a figura do próprio Satanás, né, que começou ali como uma serpente, mas ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, ele vai engordando. E quem engorda Leviatã é o próprio ser humano. Como é que acontece isso? Quando a gente volta para Gênesis, a gente vê ali, né, se você for no original assim do hebraico, o homem quando ele foi criado, ele foi erguido, né? A palavra original é que o homem, ele foi erguido do pó da terra. Então ele teve uma ascendência, né? Ele cresceu, ele foi erguido. Só que quando o homem cai
por causa do pecado, e cada vez que o homem peca na terra, ele cai. Quando ele cai, ele se torna pó. Quando você deixa alguma coisa quebrar no chão, um vaso de barro, quando ele quebra, ele solta pó. E a serpente vai se alimentando deste pó, que é o próprio ser humano, que é o próprio pecado. Muito interessante isso daí, né? Isso daí está lá em Gênesis, deixa eu ver aqui onde é que eu anotei. Gênesis 4:17 que fala, né? E do pó da terra comerás todos os dias da tua vida, né? Deus fala para a serpente quando ele amaldiçoa a terra. Então, assim, o que eu queria destacar com vocês aqui, em primeiro lugar, gente, nós estamos em guerra. Para quem não sabe, né? Porque ontem a gente falou de um livro aí, né? De Isaías 26, que Jerusalém estava ali só em festa, né? Só comemorando, comendo, bebendo, tá tudo lindo, maravilhoso, né? Como nos dias de Noé, né? E o que nós vivemos hoje são os dias de Noé, entendeu? Tá todo mundo assim, muitos anestesiados, né? Às vezes porque estão numa fase da vida que está correndo tudo bem, que está tudo certo, né? Mas nós estamos em guerra. Essa é a realidade. Se você pedir para Deus abrir os teus olhos espirituais e você enxergar o mundo espiritual, te garanto que a tua vida espiritual nunca mais será a mesma, entendeu? Porque você vai tomar um choque de realidade do que é o mundo espiritual, que o mundo real é o mundo espiritual, não é esse que a gente vê com os nossos olhos. Então, assim, queria trazer para vocês aqui um fato interessante, assim, dentro desse contexto aí de Leviatã, que foi o seguinte: há muitos anos atrás teve uma conferência profética, de pessoas assim extremamente sérias e muito profundas em mundo espiritual, em batalha espiritual, tá? E durante o louvor, durante a adoração daquele grupo de pessoas, que eram poucas pessoas, não são esses congressos aí de milhares de pessoas que você tem muito joio no meio do trigo, não, era um grupo pequeno, pessoas de altíssimo calibre espiritual. E o que que aconteceu? Durante o louvor, durante a adoração, uma das pessoas assim mais respeitadas dentro do contexto de guerra espiritual, que é o apóstolo Rony Chaves, não sei se alguém conhece aqui, né? Já ouviu falar? Ele teve uma visão. A visão foi a seguinte, que durante a adoração ali naquele louvor, um dos principados mais poderosos que existe no planeta Terra, que é a rainha dos céus, né? Ela ia crescendo. Quanto mais se louvava, ela ia crescendo ali dentro daquela reunião, daquele congresso. E quando essa pessoa, o apóstolo Rony Chaves, teve essa visão, ele ficou assim impactado, né? Meu, como é possível você estar adorando a Deus e a rainha do céu está crescendo? Ok, acabou a ministração, aí ele foi compartilhar essa visão com a doutora Neuza Itioca, que ela faleceu agora há poucos anos, mas quem tem acesso a um pouquinho assim de batalha espiritual sabe quem é a doutora Neuza Itioca, entendeu? É uma das mulheres assim com mais profundidade no Brasil e fora do Brasil dentro desse contexto. Bom, ele compartilhou a visão com ela e ela ficou brava com ele, entendeu? Porque ela também era uma das organizadoras desse congresso. Ela ficou brava, mas ela foi orar. Ela foi orar sobre isso. E aí, orando, Deus deu a revelação para ela o porquê aquilo aconteceu. E de fato aconteceu. Vocês sabem por quê? Porque assim, a característica
principal, guardem isso, que isso é chave nas nossas vidas, para vocês identificarem essa potestade, esse principado, muitas vezes na sua própria vida, essa influência, na sua igreja, na empresa onde você trabalha, entendeu? Então, assim, a principal característica de Leviatã para você identificar é o orgulho, é a soberba. Aonde existe soberba, orgulho, ali está Leviatã, né? Porque Satanás ele foi destituído da posição que ele tinha, orgulho, soberba, vaidade. Então é assim, do mesmo jeito que a Angélica falou, né, que existem vários textos que falam de Leviatã, se você tiver interesse em ir um pouquinho assim mais fundo nisso, um capítulo inteiro que descreve Leviatã é Jó 41. Então, se você quer uma descrição de Leviatã, leia Jó 41. Mas você encontra também relatos de Leviatã em Jó 3, em Jó 41, Salmo 74, de 14 a 13, Salmo 104, de 24 a 28. Enfim, todas essas passagens falam de Leviatã. E não se deixe enganar que ele é só uma figura mitológica, não é. É um dos tremendos principados aí que existe, né? Então, assim, aí voltando, né, a essa visão que eu mencionei aí para vocês, desse congresso onde o pessoal louvava e a Rainha do Céu ia crescendo, o que tinha ali naquele congresso? Tinha um grupo ali de levitas com uma influência muito grande ali de espírito de exibicionismo, espírito de vaidade, entendeu? E quando uma das pessoas começou a se aproximar desse grupo de levitas, essa pessoa enxergava esse grupo de levitas tocando lá, fazendo louvor, com echarpes no pescoço. Aí ela notou, né? Ela falou assim, nossa, que echarpes diferentes e tal. Aí ela foi se aproximando. Quando ela foi se aproximando, o que pareciam echarpes eram, na realidade, serpentes enroladas no pescoço dos levitas, né? Então, assim, e infelizmente a gente vê hoje, dentro do contexto gospel aí, né? Artistas gospel, cantores gospel que viraram ídolos, né? Pessoas que, na realidade, estão usando esse dom que Deus deu para benefício próprio, cobrar um cachê aí 120 mil reais, 150 mil reais, etc, etc. Então, assim, essa questão do orgulho é um negócio, assim, muito sério. E não é só orgulho em nações, em dirigentes de igrejas, de grandes organizações, em políticos. São pessoas comuns como nós, no dia a dia, né? Que nem eu conheço uma pessoa que ela é um amor de pessoa, assim, uma pessoa muito querida. Qualquer pessoa que vá conversar com essa pessoa, é impossível não gostar dela. Entretanto, ela está com o casamento dela destruído há mais de 10, quase 15 anos, porque o orgulho que ele tem é tão gigantesco assim, é tão gigantesco, que mesmo Deus já falando com ele assim, muitas vezes, falando com ele no secreto, falando com ele através de mim, falando com ele através de outras pessoas, outros irmãos, ele não consegue abrir mão do orgulho dele, perdoar a esposa dele para o casamento ser restaurado. Então, assim, a impressão que dá é o seguinte, que aquela
couraça de Leviatã, porque uma das descrições da couraça de Leviatã é o seguinte: é uma couraça tão espessa, tão unida às escamas daquela coraça que não passa nem oxigênio, entendeu? Então, assim, é um tipo de coraça que não penetra lança, não penetra flecha, é impenetrável. Então, assim, ontem estudando sobre essa temática, essa pessoa me veio à mente, né? Então, uma pessoa comum, entendeu? É simplesmente uma pessoa cristã que precisava vencer Leviatã na vida dela para ser restaurado o casamento. Não estou falando aqui de grandes líderes políticos, religiosos, não. Pessoas comuns. Então, vem a pergunta aqui: como é o seu nível de orgulho? Como é o orgulho na sua vida? Você tem facilidade de perdoar? Você tem facilidade de servir? De servir? Porque assim, eu li um livro uma vez que o nome do título do livro é Seja um líder de verdade. Seja um líder de verdade. Esse livro ainda existe, vale a pena ler esse livro, porque todos nós lideramos em alguma esfera. Nós falamos isso ontem, né? Ontem a temática foi liderança em cima de Isaías 26. Então, assim, o líder de verdade, o principal exemplo de liderança foi Yeshua ou Jesus, né? E ele servia, ele veio para servir. Então, aquele que serve é o oposto do orgulhoso, é o oposto daquele que tem vaidade. Em Jó, ele menciona Leviatã, sabe como? Como o cabeça dos altivos. Foi muito interessante essa frase aqui. Então, assim, Leviatã, ele é o cabeça dos altivos. Ele é um principado que ele não teme nada nem ninguém. Por isso que as pessoas ficam petrificadas de medo, né? Que é uma das coisas que a Angel falou, né? Deus é maravilhoso, né? Realmente Deus é extraordinário. Ontem, quando a Angel me convidou para participar aqui com ela, eu comecei a estudar. Eu pensei assim, né? Puxa, Deus, tudo que eu estou percebendo aqui, a Angel vai falar, né, amanhã. O que que eu vou falar, né? Mas Deus não entrega tudo para uma só pessoa. Por isso que existem os 5 ministérios, né? Você tem os apóstolos, você tem os profetas, os pastores, os mestres, os evangelistas, né? Então, Deus ele não dá tudo para todos. Por isso que nós somos um corpo, né? Então, o pé ele não faz o papel da cabeça, nem dos braços. Então, assim, glória a Deus, né, que a gente está podendo compartilhar, porque a Angel trouxe várias coisas aqui que eu anotei, né? Que Leviatã representa o sistema, ideologias, resistência espiritual, cegueira espiritual também, a questão do medo, né? E vocês sabem que no começo desse ano aqui eu participei de um congresso de batalha espiritual lá no Espírito Santo, e uma das ministrações assim que houve, que mais me impactaram assim, que foi poderosa, foi da apóstola Josiene do ministério EF Call no Espírito Santo. O tema da ministração dela foi Fortalezas das Águas. Então ela mencionava ali os principados, assim, os tronos que existem no mar, né? No mar. E mar, como a Angélica bem falou aqui no início, representa as nações, os povos, né? E todo esse versículo, todo esse capítulo que a gente estudou aqui, né? O final, o que que é? É a vitória de Deus sobre todas as nações, sobre todos os sistemas idólatras, corruptos, pervertidos que Leviatã acaba aprisionando, né?
E eu queria já partir aqui para a finalização aqui, depois de ter falado aqui da característica principal de Leviatã, que é o orgulho, inveja, altivez, soberba, né? Essas características, é falar aqui do que realmente alimenta Leviatã. Então, assim, uma das coisas que mais alimenta Leviatã é realmente o pecado do homem, né? Ali o pó que a serpente vai se nutrindo e hoje virou Leviatã, né? Esse grande dragão. Mas assim, uma coisa que alimenta muito Leviatã é quando a gente entra na igreja para começar a participar do culto e você começa a adorar da boca para fora, sabe? Você não adora, você não está ali adorando a Deus. Isso daí, no mundo espiritual, vai fazendo com que Leviatã cresça também. Então, assim, quando você entrar no teu devocional, entrar na igreja para adorar, lembra dessa ilustração que eu dei aí, né? Dessa visão das serpentes enroladas no pescoço dos levitas. Gente, isso é muito contundente isso daí, né? Então, assim, quando você começar a adorar a Deus, gente, fecha o olho, esquece. Você sabe que em alguns cultos que eu participo, vocês sabem o que eu faço? Eu evito olhar para o palco, para quem está cantando, para quem está tocando, porque às vezes as pessoas querem fazer performance, entendeu? Artística, em cima do altar, e isso daí, assim, para mim, eu prefiro fechar o olho para não pecar, nem para julgar, entendeu? Então, assim, faça o mesmo, entendeu? Começa a adorar, assim, do mais profundo do teu coração, para você não pecar também, entendeu? Porque às vezes a gente olha algumas pessoas adorando com roupas impróprias também, né? Enfim, agora quando você começa a adorar genuinamente, com aquela adoração que vem do mais profundo do teu espírito, isso daí destrói Leviatã. O poder da adoração genuína é assim, nitroglicerina, entendeu? Em cima de Leviatã. E vocês sabem o momento onde a força de Leviatã mais cresce no Brasil? O período em que Leviatã mais engorda no Brasil, vocês sabem qual que é? É no carnaval. Sabe por quê? Por causa da imundície do carnaval, por causa das músicas profanas, por causa das danças sensuais, por toda a perversão sexual, por derramamento de sangue, por violência. Tudo isso daí alimenta, engorda Leviatã. Amém? Então, assim, gente, concluindo, né? Concluindo e ressaltando. Se você gravar só isso na sua mente hoje, que a principal característica de Leviatã é o orgulho, é a soberba, é a altivez, é a dificuldade de não perdoar, entendeu? É a dificuldade de não servir, é você, às vezes, como líder religioso, não ter a capacidade de honrar quem te ajuda no ministério, querer os créditos, né? Querer a confete só para você, entendeu? Isso aí é influência de Leviatã. Então, pede para o Espírito te revelar, né, como você vencer essa influência de Leviatã. E para terminar, vocês sabem que a grande maioria dos líderes, de líderes em todas as esferas,
na esfera política, na educação, na medicina, na economia, nas religiões. O maior problema de todo líder é orgulho, soberba. Amém, gente? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Temos 7 minutos aí, ó, o número da perfeição. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, fica à vontade. E eu já passo a palavra aí também para Angel, para ela terminar, que ela que é hoje ela que comanda aqui a banda aqui, tá bom? Deus abençoe, gente. Quem comanda aqui é Jesus. Fala, Elber, aí tu ora, viu? Encerrando, amigo. Como é que chama? Repete o que você acabou de falar. A escada da tristeza. Ok. Verdade. Frequência baixa. Verdade. Ora aí, ô patriarca, bota aí a oração forte aí para nós encerrar sexta-feira na bênção. Pode orar. Posso só falar mais uma coisinha aqui, que o Elber tocou num ponto aí sensível, né? Sensível. Então, eu vou largar uma aqui e sair correndo, como um conhecido meu diz, né? Eu vou largar e sair correndo. É o seguinte,
tem coisas que a gente não entende, né? Então, como eu costumo falar, você coloca no freezer, deixa lá congeladinho, lá uma hora Deus vai descongelar e você come, né? Aí você vai poder comer. Você sabe que nos últimos 2 anos Deus tem feito assim, uma revolução na minha vida, assim, que eu nunca imaginava que eu ia abrir mão de tantas coisas para coisas lícitas até, entendeu? Ou que parecem lícitas, né? Para subir de nível espiritual. E o Elber tocou num ponto aí que é muito polêmico, que é a questão da música, né? A questão da música. Eu vou contar a minha experiência, tá? A minha experiência. De 2 anos para cá, eu não consigo mais, não consigo e nem me permito ouvir músicas do mundo. Por quê? A maioria delas estão consagradas a demônios, tá? E isso daí tem influência na tua mente e na tua vida espiritual, tá? Agora, vou dizer para vocês uma outra coisa também. A maioria das músicas evangélicas eu também não consigo ouvir mais. Estou largando e saindo correndo. Eu só consigo ouvir músicas em hebraico, porque a maioria das músicas em hebraico, elas só falam da palavra de Deus, de salmos, de palavra de Deus. Não tem composições evangélicas de autoajuda, entendeu? De Muro das Lamentações, entendeu? Porque muita música evangélica, muitas letras são letras de maldição, que você não deve nem cantar. Algumas letras, começa a prestar atenção nas letras das músicas. Não seja como papagaio, porque tem música tocada em igreja que você não deve cantar, que você está trazendo maldição para a tua vida, entendeu? Assim, estou falando minha experiência, entendeu? E vou largar mais uma aqui, sair correndo também. Aí você pensa, você ora, entendeu? Eu já ouvi o seguinte, que a música, quando ela foi criada, a música era exclusivamente para adoração de Deus. E aí Satanás, que era o mestre musical, perverteu isso daí e se fez música mundana. Então aí eu deixo a pergunta aí, né? Ó, se o negócio foi pervertido, se tornou música mundana, é para gente ouvir, é para gente se contaminar, é para jogar a tua frequência lá para baixo, você fica deprimido, triste com o que você ouve, porque muitas músicas, o intuito é esse, entendeu? Tem determinados ritmos, determinadas frequências de batida de tambor que, se forem praticadas, as pessoas perdem o controle sexual e vira orgia o negócio. Aí é real que eu estou falando. Tem um canal do YouTube de um pastor que acho que ele é maestro, é um cara que a vida dele é na área musical. Márcio Teixeira, se eu não me engano, YouTube. Se vocês ouvirem os estudos que ele dá sobre grupos musicais, sobre as músicas, que nem quem gosta de Beatles, se você ouvir o estudo dele, o que ele fala dos Beatles, nunca mais você ouviu uma música dos Beatles, entendeu? Então é isso, gente. Já larguei e vou sair correndo, tá bom? Cada um Cancelado, administre do jeito que quiser, meu. Vai orar para saber se isso cancelado. é abobrinha que eu estou falando.
Caselato, gratidão, viu? Que Deus te abençoe. Abraço, irmãos. Deus abençoe. Amém. Foi uma bênção, hein? Amém. Amém.